A parte menos chata, que não é menos chata? Ué? Bom, então, eu tô falando desde o começo que eu sou o grupo controle, que eu não sou daqui, e aí fica todo mundo olhando e falando, meu, quem é essa pessoa, o que ela tá fazendo aqui, né? Eu sou bióloga também de formação, mas eu trabalho com ensino de ciências, então o meu doutorado é com como os alunos argumentam e falam ciência. Então eu já não faço mais pesquisa em bio, e pessoas como vocês são o tipo de material que eu coleto. Vocês são o meu tipo de sujeito de análise. O meu projeto de doutorado especificamente é sobre como as pessoas que cursam o curso de campo aqui da ecologia argumentam e se eles usam ciência nos argumentos e como os professores da disciplina fazem para ensinar os alunos a argumentarem. É basicamente isso. E aí, então, como eu sou uma pessoa um pouco híbrida, assim, uma coisa um pouco diferente, me jogaram essa bomba. Eu vou falar, então, um pouco sobre argumentação e muito mais sobre a apresentação oral de vocês. Eu vou mostrar mais lá no meio quais são as regrinhas direitinho da apresentação de vocês, mas é isso, vocês têm uma apresentação oral no fim da semana que vem para fazer. Beleza. Então eu queria agradecer o Glauco, porque muito disso é roubado do Glauco, ele gentilmente cedeu o material para mim e essa aula não existiria sem ele, então é bem importante. Qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês podem me parar. Eu sou um pouco italiana, eu falo do começo ao fim. Eu não sei se todos os italianos são assim, mas eu sou assim. E aí eu começo a falar, e vocês podem me parar no meio, não tem problema, tá, gente? Eu só falo mesmo, muito. Sempre. O objetivo da aula, então, é ensinar vocês ou ajudar vocês a montarem uma apresentação oral que seja clara, informativa e agradável aos olhos. E que resulte nesse tipo de reação, que são, assim, aplausos em pé e felizes pela qualidade do trabalho de vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai apresentar alguma coisa para alguém é pensar para quem a gente está apresentando. Vocês vão apresentar para vocês mesmos. Isso é muito bom, porque vocês se conhecem, vocês estão ficando amigos, então vocês não precisam ficar com vergonha, a timidez vai embora com o tempo, ainda mais no fim de 3 semanas, é ótimo. Mas vocês têm que lembrar que nem todo mundo vai estar no mesmo grupo. Então, eu vou trabalhar com ecologia de paisagem e eu vou trabalhar com modelos populacionais. O cara que está trabalhando com ecologia de paisagem não está vendo o mesmo contexto teórico que você, e isso pode fazer com que ele não entenda tudo. Então, vocês precisam medir o que vocês precisam explicar do contexto teórico de vocês e dar essa modulada aí no que vocês precisam falar. Beleza. Primeira dica, use sua voz. Uma pessoa como eu fala bem alto. Mas eu posso falar muito mais alto e ficar insuportável de ouvir a minha... Ninguém precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Então, a gente não precisa gritar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são muito tímidas e falam muito baixo. E também a gente não consegue escutar. Então, alto e claro, mas num limite humano. Assim, os cachorros não vão escutar, a gente não precisa ajudá-los. Beleza, pausadamente. Não precisa ser uma fala como se você fosse uma pessoa insuportável. Não, eu falo bem, eu falo tranquilo. Eu não saio falando... Eu não sou um narrador de futebol, mas eu também sou uma professora do pré, assim. Um limite entre as duas coisas. Evite jargões. Essa fala inicialmente era assim. Evite... Como que estava? Evite linguagem coloquial. Aí eu pensei, eu não consigo evitar a linguagem coloquial, então é melhor eu tirar. Mas, se vocês, assim, a gente não vai usar as mina-pá, os mano-pô, a gente foi lá e pum. Explica o que vocês estão fazendo, Um pouco de coloquialidade é legal para
fazer a transposição didática para tornar mais próximo, fazer analogia legal, mas sempre mantendo o limite da boa educação, assim, né? E eu falo bastante palavrão também, isso não é recomendável. Eu tento insistentemente, mas ainda é uma coisa que eu preciso melhorar. O que são jargões? Um jargão conhecido na ecologia, por favor. Um termo, trade-off. Não sei se todos vocês conhecem essa palavra, eu conheci na prova de ingresso para o doutorado aqui da ecologia. E eu olhava e falava, meu, o que raios é trade-off? Aí você vai ver a definição, que é a relação de custo-benefício que todos os organismos sofrem e por aí vai. Existe uma definição para esse jargão. Primeira pergunta que vocês precisam se fazer. Esse jargão precisa estar na minha aula? Será que eu não posso só usar meu substituto e passar em frente? Segunda já que eu vou pôr o jargão, eu preciso explicar. Porque se eu estou trabalhando com ecologia de paisagem e ele com modelagem populacional, ele provavelmente, aliás, muito provavelmente, ele não vai entender o que é que esse jargão específico da minha área. Em contrapartida, há jargões que todos os biólogos estão familiarizados com. Então, beleza, essa medida é sempre... Vocês vão reparar que tem muitas coisas que são medidas e o bom senso vai imperar em muitos dos casos. A da escolha do uso dos jargões é uma delas. Identifique o seu vício de linguagem. Tem algumas pessoas, percebe, que elas falam, e conforme elas vão falando, você consegue perceber que ela repete uma palavra só, percebe? E aí você vê que ao longo de uma aula, ela falou tipo 30 vezes, percebe? E você não prestou atenção em nenhuma das coisas que ela falou e estava arriscando quantos percebes ela falou a aula inteira. Eu aposto que vocês já tiveram vários professores assim. A gente tem isso, todo mundo tem. Né? Se expor aqui não é uma coisa fácil, a gente fica nervoso. Você tem que identificar o seu e curar. É basicamente isso. Você cura, você ganha outro. Depois, mas aí... Mudar de tom. Tem gente que fala num tom só. E esse único tom é uma coisa sonífera. Nossa. Não é? E aí fica muito difícil de prestar atenção. Então, eu gosto de resumir todas essas dicas em uma só. Conte uma história. Quando a gente conta uma história da Chapeuzinho Vermelho ou da Bela Adormecida, qualquer uma dessas histórias, a gente põe intensidade nos momentos de intensidade e põe suavidade nos momentos de suavidade. A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai contar uma história que é científica, mas é uma história. Então eu posso usar a minha voz para... Como chama? Obrigada. Para enfatizar uma coisa. Então vejam aqui nos meus resultados. Eu não preciso gritar o tempo inteiro, mas eu posso dar uma... É isso, obrigada. Enfatizar, chamar atenção para as coisas que eu preciso, que eu gosto. Beleza. Postura. O seu corpo fala por você, não é mesmo? A gente tem uma literatura extensa em linguagem corporal. E a parte de marketing usa muito isso, é uma coisa bem interessante. Algumas regras que os caras que vão te contratar naquelas firmas de RH seguem quando você precisa procurar um emprego, por exemplo. Então, a maioria das coisas que eu vou falar aqui que a gente tem que evitar são comportamentos de defesa que a gente faz para se proteger da exposição que a gente está sofrendo. Então, eu posso ficar apoiado e aí eu fico ou assim, né, na parede, ou estou me acuando como se fosse um gato quando você quer tentar colocar na caixinha para levar no veterinário e ele vai fazendo assim para trás, você nunca consegue. Ou então falar a palestra inteira assim, ou falar a palestra inteira assim, eu não sei muito como a pessoa consegue se equilibrar, mas tem gente que faz. Ou então assim, cruzado com as pernas cruzadas e os braços cruzados. Quando a gente faz essa postura, as pessoas que trabalham com linguagem corporal indicam que você está bloqueando críticas.
Então, relaxa os braços, você está ainda mais agora, vocês estão entre amigos, é a melhor hora para treinar. Ficar com a mão para trás também, pode parecer que você está escondendo alguma coisa, né? Ou você está, tipo, que nem esse cara torcendo para acabar logo, assim. Colocar as mãos no bolso, a não ser que você esteja num catálogo fotográfico de moda. Aí, olha, quase caí. A mão no bolso também é um problema, do tipo, eu não sei o que esse cara tem no bolso. Então tem uma brincadeira típica de, será que ele tem uma arma no bolso? Ele está escondendo, ele vai mostrar em algum momento. E também é uma postura defensiva. Dar as costas para a plateia, então é como se eu estivesse também na plateia e eu começo a ler os slides para vocês, é bem desagradável, né? E também é um jeito de eu não ver que tem gente junto comigo. E falar para o chão ou falar para o teto. E ficar... E a ecologia de paisagem não. Para esse mirar o chão, mirar o teto, tem uma dica muito boa e muito prática. Mais ou menos ali no meio da sala, assim, você bota o seu melhor amigo. Ou um cara do seu grupo. E você vai olhar para ele. Se você olhar para ele o tempo inteiro, todo mundo vai ter a sensação que está sendo olhado, que a pessoa que está aqui apresentando está olhando para todo mundo, entendeu? Então você passa por bem, só que você está olhando para o seguro. Esse cara também pode te ajudar, não só com isso, ele pode te ajudar com o tempo, falar, faltam 10 minutos, levantar uma plaquinha, alguma coisa assim. Ou falar, vai mais devagar. Você pode combinar, isso é pessoal, mas eu acho que é uma dica que ajuda bem. Deslocar-se excessivamente. Isso é porque daí você para de prestar atenção no que a pessoa está falando e começa a olhar para a pessoa. Sabe uma pessoa quando ela está assim, ela está na maternidade, ela está muito nervosa e ela está esperando que um filho nasça e você fica agoniado, pelo amor de Deus, minha filha, para, né? Então você não precisa ficar se mexendo. Você também não precisa ficar num lugar estático, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Relaxa, tenta relaxar. Tem gente que quando fala, fica assim, né? E aí de repente entra num ritmo de uma música só dele, assim, aí começa... Tipo, e daí daqui a pouco a pessoa tá dançando, sei lá. Então, às vezes o tique não é de voz, às vezes pode ser um tique corporal. Movimentos como coçar a cabeça indicam nervosismo. Né? Se a gente faz isso é porque a gente está bem nervoso, não é muito bacana. E usar o apontador ou o laser point. Eu não trouxe um apontador, achei que a gente já está no AG da botânica. Não tem aqui. Oi? Eu quero, porque eu vou te mostrar como funciona quando eu uso um laser pointer. Eu posso estar a pessoa mais calma do mundo, mas eu tenho Parkinson, percebe? Não vai num lugar só. E aí, às vezes, eu quero mostrar... Tem um que é uma lanterna também. É outro. Tá super fraquinho, ó. Não tem problema. Dá pra eu encenar, porque eu... O laser pointer, eu quero mostrar assim... Suponha que tem uma curva que está aqui nesse deslocar-se excessivamente, tá? No que eu vou mostrar, eu mostro daqui, aí eu chego lá e ele vai estar lá no teto, e aí ele volta. A pessoa não tem a menor ideia do que eu estava tentando mostrar. Tipo essa coisa toda aqui assim. E também, aqui lá no AG da Zou tem, que é aquele bambu, que aí às vezes vira bengala. E aí você para de prestar atenção na pessoa e começa a prestar atenção na bengala que ela está segurando. Porque a pessoa não está mostrando nada, mas ela começa a fazer movimentos assim, com o bastão. Aí você fala, pra que isso, cara? Você não consegue prestar atenção no que ela realmente quer mostrar. Eu acho muito válido, para quem não tem Parkinson, como eu, se você conseguir, se você for uma pessoa tranquila, coordenada, bacana. Só... coordena esses movimentos, assim, né? Será que eu preciso mesmo ou não? Eu prefiro indicar na terceira linha aqui, quando começa a encostar a cabeça, ou me deslocar mesmo. E eu venho até aqui e faço assim e beleza. Esse jeito funciona mais do que tentar usar um bastão.